Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Manuel Rabelais, ex-ministro da comunicação, condenado pela justiça angolana, desaparecido há mais de um mês. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. J Privado, onde é que está o Rabelais? Se ele ainda está preso, está em prisão domiciliar, está em termo de residência. Onde é que ele está? Vocês vão saber aqui. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta. Deixa aquele likeado, deixa dislikeado se não curtudo. Tá entendendo? Divulga aqui sua marca. Sem mais bobas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Manuel Rabelais, ex-ministro da comunicação, na era José Eduardo Santos, né? E que foi condenado por corrupção pela justiça angolana, né? Está desaparecido há um mês, ou há mais de um mês, sim. Segundo escreve aqui o site Clube Capa, será que fugiu do país? Né? Olha aqui, o ex-ministro da Comunicação Social, Manuel Antônio Rabelais, está desaparecido há aproximadamente um mês, segundo informações familiares. Fonte clubecapa.net. Rabelais, que também foi diretor do extinto Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, que é o GRECIMA, tem levado uma vida mais reservada nos últimos anos, em meio às acusações da Procuradoria-Geral da República, que ainda aguarda a decisão do Tribunal Constitucional. Os familiares estão preocupados, já que ele nunca esteve afastado por tanto tempo. Todos os seus contactos pessoais permanecem desligados, o que aumenta a suspeita de que algo anormal possa ter ocorrido. J Privado, o que aconteceu basicamente? O Mano Rabelais, segundo ainda o Clube Capa, no dia 20 também, na tarde, porque essa matéria foi postada pela manhã, na tarde já, não minto, essa matéria foi postada no dia 20, isso pela manhã, já na tarde, no mesmo dia, dia 20, né, o Rabelais foi encontrado. Após essa notícia se tornará público. Como assim? O antigo ministro da Comunicação, Manuel Rabelais, estava dado como desaparecido há mais de um mês pelos seus familiares em Luanda. Foi localizado, né, na manhã, no município da Catumbela, na manhã do dia 20, tá? No município da Catumbela, em Benguela. Rabelais, segundo fontes da província, estava na casa de uma jovem chamada Cláudia Chaves, ligada ao comitê Mister Angola, com quem tem uma filha, assumidamente mantendo uma ligação polígama com três senhoras em Luanda. O antigo ministro não era visto há mais de um mês, algo que nunca havia ocorrido antes. No entanto, devido ao facto de estar com os telefones desligados e de enfrentar processos judiciais em Angola, os seus familiares levantaram suspeita de que algo poderia ter acontecido com ele. Preocupados, os familiares iniciaram diligência e estavam prestes a recorrer às rádios, jornais e à polícia do MPLA para denunciar o desaparecimento do mesmo. Após a circulação de notícias sobre o seu paradeiro incerto, Manuel Rabelais saiu do seu esconderijo na manhã de terça-feira, dia 20, para informar a primeira esposa, identificada por Zinha, de que estava localizado e em boa saúde. Manuel Rabelais ocupou vários cargos importantes durante a presidência de José Eduardo Santos, incluindo o de ministro da Comunicação Social, no qual era responsável pela política de comunicação e mídia do país. Foi também diretor do Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, que é o GRECIMA, cargo que envolvia a gestão da imagem do governo e da comunicação institucional. Atualmente, Manuel Rabelais não ocupa nenhum cargo governamental. Em 2021, foi condenado a 14 anos de prisão por crimes de peculato e branqueamentos de capitais. Basicamente, ele foi condenado por roubar dinheiro do país. Vocês devem estar se perguntar se J Privado, eu não sei o que é GRECIMA. Para quem não sabe o que é GRECIMA, o GRECIMA é tipo, tem o mesmo papel, ou teve o mesmo papel, tipo o Gabinete de Ação Psicológica, esse que é o atual do gabinete, que é dirigido pelo Norberto Garcia. Antigamente, quem era o líder era esse Manuel Rabelais. E, mano, através desse GRECIMA se canalizou milhões de dólares. E em 2019, se não me engano, sei lá, João Lourenço extinguiu, ou 2018. João Lourenço mandou excluir esse e criar o GAP, que é o Gabinete de Ação Psicológica. O funcionamento é o mesmo. Através dessas instituições da Presidência da República, para comprar as pessoas, estás a ver? O GRECIMA fazia a mesma coisa. Mesma coisa. Eu vou colocar aqui mais ou menos como é que funcionava. Vou colocar aqui algumas matérias do Macangola para mostrar para vocês como é que funcionava basicamente. Como eles roubavam dinheiro por via do GRECIMA. Vamos lá ver, let's seguir.
Até 2016, o então porta-voz de José Eduardo dos Santos, Manuel Rabelais, mantinha um bem-sucedido esquema de drenagem de divisas do Banco Nacional de Angola, o que lhe permitiu, com efeito, saquear mais de 270 milhões de dólares através do Banco de Comércio e Indústria, BCI, de acordo com investigações do MAC Angola. O BCI é um banco detido em 93,60% pelo Estado angolano, enquanto o restante capital se encontra distribuído por 9 empresas públicas, incluindo Sonangol, TAG, Endiama, Ence e Porto de Luanda. Agora, é hora de fazer contas com a Justiça. Segundo apurou este portal, Manuel Rabelais, para a compra de divisas, usava o argumento de aquisição de equipamentos para a modernização dos órgãos de comunicação social do Estado e periféricos. Nessa altura, Rabelais era diretor do Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing, GRECIMA, para o qual havia sido nomeado em 2012. Com esta, acumulava a função de secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa, de 2014 a 2017. O GRECIMA era o Estado-Maior da Propaganda e do Controle da Comunicação Social de José Eduardo dos Santos. Os seus tentáculos estendiam-se ao exterior do país, e tinha ao seu serviço diversos mercenários da comunicação oriundos de Portugal e do Brasil. Enquanto diretor do GRECIMA, Manuel Rabelais praticamente geria os orçamentos e conselhos de administração dos órgãos de informação estatais, segundo fontes do MAC Angola. Os mais de 200 milhões de dólares destinados à compra de equipamentos para a modernização dos referidos órgãos, segundo as mesmas fontes, acabaram por ser desviados através de uma rede de empresas indicadas por Rabelais para efeitos de branqueamento de capitais. Parte dos fundos tinha como destino final uma empresa fantasma por ele usada nas Ilhas Virgens Britânicas, um dos paraísos de eleição da elite corrupta do MPLA. Alguns equipamentos importados, cujo valor é irrisório para o total da verba em questão, serviram para a montagem da estação privada de Rabelais, a TV Palanca, para o apetrechamento do Departamento de Informação e Propaganda, DIP, do MPLA, e para a TV ZIM do então triunvirato presidencial, General Dino, General Coplipa e Manuel Vicente. Mas é na segunda operação, no valor de 70 milhões de dólares, entre 2015 e 2017, que Manuel Rabelais dispensou quaisquer veleidades. Segundo apurou este portal, Rabelais usou a sua influência e o argumento da cota reservada aos organismos de Estado, por aprovação da presidência de José Eduardo dos Santos, para a compra de divisas ao BNA. Foi o saque puro e duro. Fontes bancárias referem que o GRECIMA não dispunha dos contravalores em kwanzas na sua conta domiciliada no BCI para pagar a compra dos 70 milhões de dólares ao BNA. Mesmo sem o contravalor em kwanzas na conta do GRECIMA, Rabelais fazia movimentos de compra de divisas e posterior transferência com a conivência do presidente do Conselho de Administração do BCI, do gestor de conta, da subserviência do BNA e da Unidade de Informação Financeira, UIF. O PCA, revelam especialistas, autorizava as operações por via de descobertos, que os avisos do BNA proíbem. Como forma de obter o contravalor, a posteriori, Manuel Rabelais envolveu vários empresários e endinheirados, que depositavam altos valores na sua conta pessoal, no BCI, para recebimento em dólares ao câmbio do mercado paralelo, através do qual tinha uma margem de lucro de 100%. Já nas vestes de cambista de rua, ou seja, de quinguila de fraque, Rabelais concedia então um crédito em kwanzas ao GRECIMA para a compra das divisas ao BNA, as mesmas que ele próprio vendia no mercado paralelo. Os lucros da diferença entre o câmbio oficial e o de rua permaneciam na sua conta bancária pessoal. Depois, Manuel Rabelais cobrava juros de mora pelo crédito que concedia ao GRECIMA. Quando esta entidade recebia a sua dotação orçamental, o seu gestor procedia aos ajustes necessários para a engorda da sua própria conta bancária. Pagava-se a si mesmo o empréstimo, e com juros. Como se vai tornando hábito de sordina, a campanha eleitoral do MPLA tem sido uma espécie de maná para as práticas corruptas de alguns dos seus dirigentes. Os pagamentos destinados às campanhas de propaganda do regime de José Eduardo dos Santos na Euronews, um órgão de comunicação social financiado pela União Europeia, também passaram por este esquema montado por Manuel Rabelais. A 13 de fevereiro passado, a Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado sobre o facto de Manuel Rabelais ter sido constituído arguido. Informou que o deputado do MPLA responde por 6 crimes: peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, associação criminosa, corrupção passiva e branqueamento de capitais. Todavia, não foram adiantados mais detalhes sobre os crimes imputados ao deputado. Uma semana depois, a 19 de fevereiro, a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DNIAP, solicitou a comparência do PCE do BCI, Filomeno Seita, para interrogatório no âmbito do processo número 68 de 2018, relativo à gestão do GRECIMA. Na mesma nota, exigia-se também a comparência do gestor de conta do GRECIMA, cujo nome não foi revelado. A 28 de fevereiro,
o Conselho de Administração do BCI emitiu um comunicado interno aos seus trabalhadores, tendo explicado que o PCE esclareceu que o banco observou na realização das operações todas as normas e procedimentos existentes. O referido Conselho de Administração regozija-se por não ter sido aplicada nenhuma medida de coação a Filomeno Seita, exceto o termo de identidade e residência. Por outro lado, a condição de arguido do PCE do BCI será removida brevemente no âmbito do processo e comunicada ao advogado do banco, antecipa o mesmo comunicado. Essa referência do BCI é no mínimo estranha. Em circunstâncias normais e de boa conduta e dignidade profissionais, Filomeno Seita deveria ter apresentado a sua demissão. Não se compreende também o silêncio dos acionistas, em particular do Ministério das Finanças, representante do acionista-Estado, e do supervisor, o BNA, quanto à idoneidade de Filomeno Seita e a sua manutenção no cargo de PCE de um banco estatal, ao mesmo tempo que é arguido num processo que envolve a instituição. O MAC Angola junta as pontas e antevê que o destino dado às centenas de milhões de dólares saqueados do BNA venham a ser parte importante do caso contra Rabelais. Para já, prevê-se que Manuel Rabelais possa chamar ao processo comensais importantes, como Aldemir Vaz da Conceição, antigo porta-voz de José Eduardo dos Santos e atual diretor do Gabinete de Ação Psicológica e Informação da Casa de Segurança do presidente João Lourenço. Alguns arguidos, ligados à pilhagem desmedida do país, começam a ganhar consciência de que a mesma solidariedade que animava vários dirigentes no saque coletivo deve animá-los também na aceitação da responsabilidade solidária pelos crimes cometidos. Estranhamente, pouco ou nada se diz sobre o silêncio e o papel da Unidade de Informação Financeira, UIF, na farra de Rabelais e do BCI, facto tanto mais estranho quanto esta é a entidade responsável pela monitorização de transações suspeitas. A diretora da UIF, Francisca Massango, foi durante anos administradora do BCI. Manuel Rabelais exerceu as funções de Ministro da Comunicação Social entre os anos de 2005 e 2010. Foi exonerado por gestão danosa, após inspeção realizada pela Inspeção-Geral da Administração do Estado e pelo Tribunal de Contas. O mesmo José Eduardo dos Santos que o exonerou por má gestão em 2012 nomeou para o Grecima quando este se encontrava sob investigação pelo Tribunal de Contas, por atos de corrupção.